Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Ah, É a parte 2 do nosso vídeo sobre como estudar para a magistratura do trabalho, né? É importante que você assista a parte um, né? Porque lá vai ter algumas informações essenciais. E nesse vídeo a gente vai continuar a fazer o nosso plano de estudos para a magistratura do trabalho. E agora a gente vai realmente adentrar as matérias do edital e como dividir essas matérias do edital conforme ordem de importância. Então, onde que você vai atacar mais nos seus estudos e onde que você pode deixar um estudo assim um pouco mais superficial, vamos dizer assim. Não é exatamente essa palavra, mas é isso que é essa palavra que eu encontrei para o momento. Vocês vão entender ao longo ao longo aqui desse vídeo, tudo bem? Então, vamos lá. Eu falei resumidamente na nossa, na nossa aula anterior é que estudar para magistratura leva tempo. Formar a base leva tempo, então você precisa estudar ainda que não tenha edital aberto. Você não cria uma base para a magistratura do trabalho de uma hora para outra. Precisa estudar sem o edital aberto para você formar essa base mais sólida para quando você for estudar lei seca, quando você for estudar jurisprudência, quando você for fazer questões, você tenha maior capacidade de raciocínio para o que está sendo exigido para você ali naquela questão. E quando você não tem edital aberto, estudar para todas as fases ao mesmo tempo, principalmente quando não tem edital aberto. Beleza, mas quais matérias são exigidas ali no concurso da magistratura do trabalho? Mais ou menos não. Foi isso aqui. Eu ia formar um slide aqui, ia fazer um negócio mais rebuscado, mas eu preferi colocar o próprio edital do segundo concurso nacional para vocês não terem dúvidas da fonte, né? Que eu estou tirando direto da fonte as matérias que caem no edital da magistratura do trabalho. Então, esse é do segundo concurso nacional, que foi o último concurso realizado, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi o concurso realizado em 2023, tá? Tem duas novidades, tá? Antes de eu entrar, tem duas novidades aqui nesse edital. Primeira novidade é direitos humanos, que já teve no primeiro concurso nacional, mas aqui também tem, eu estou dizendo que é uma novidade, porque tem uma resolução do CNJ que tornou obrigatória a inclusão de direitos humanos nos concursos da magistratura. Então, direitos humanos, uma, entre aspas, novidade. No primeiro concurso nacional já teve e agora é regra do CNJ. Nos regionais não tinha, então por isso que é uma novidade. Então, na época que eu estudava lá, a gente não estudava direitos humanos, que é um ponto a ter muita atenção, porque direitos humanos é uma matéria teoricamente, doutrinariamente pesada, tá? Então, essa é a primeira novidade. Segunda novidade, noções gerais de direito e formação humanística dentro dessa matéria, além de sociologia do direito, filosofia do direito, teoria geral do direito e da política, vai ter ali matérias específicas, como direito digital, análise econômica do direito e direito antidiscriminatório, tá? Tô falando rápido, vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade, mas basicamente essa é a maior novidade aí do segundo concurso nacional. Foi uma resolução também do CNJ que tornou obrigatória a inclusão dessa matéria na prova objetiva, tá? Porque antes já estava no edital a formação humanística, vamos resumir como formação humanística, já estava no edital, mas não era obrigatória a cobrança na prova objetiva. Agora se tornou obrigatória a cobrança na prova objetiva, o que faz com que a gente tenha uma matéria mais chata ali para estudar. Então a gente tem essa matéria que é uma matéria amplamente doutrinária, sociologia, filosofia, etc., mas também com muita legislação e resoluções aplicáveis, resoluções do CNJ principalmente, que é a parte de direito digital, análise econômica do direito e direito da antidiscriminação. Tem bastante lei, tem resolução do CNJ,
falando sobre direito digital, sobre realização, um exemplo, realização de audiências telepresenciais ou por videoconferência e assim por diante, tá? O foco aqui não é ensinar essa matéria, mas entender a amplitude de cada uma das matérias. Bom, então, o que a gente tem? Direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. A gente já vai falar sobre isso mais à frente, quando a gente for fazer divisão. Direito administrativo, direito penal, noções gerais de direito e formação humanística. Isso compõe o bloco 1. Para quem não sabe, essa divisão aqui é da prova objetiva, tá? Na prova objetiva é dividida em 3 blocos. Então, para você passar da primeira fase, você precisa alcançar 60 pontos para estar habilitado. Não estou nem falando de nota de corte, para estar habilitado. Então, 60 pontos para passar para a primeira fase. Da primeira fase, desculpa. E além de alcançar 60 pontos, você precisa de 30% em cada bloco. Então, 12 questões aqui, 9 questões aqui e 9 questões aqui. Então, essa divisão em blocos serve para o quê? Para você falar assim, eu vou arrebentar em direito do trabalho, coletivo do trabalho, administrativo e penal. Aí eu vou arrebentar em direito processual do trabalho, constitucional, civil e ECA. Né? E vou deixar o resto meio que para lá. Né? Então eu conseguiria 70 pontos aqui, para vocês terem uma ideia. Daria para passar com 70 pontos no segundo concurso nacional, tá? E a nota de corte foi 60, e deixar aqui de lado. Então, para você não deixar o bloco 3 de lado, eles fazem essa divisão para você não deixar essas matérias mais chatas sem estudo, entende? Tá, beleza. Então, tem direito individual, coletivo, administrativo, penal e humanística. No bloco 2, processo do trabalho, constitucional do trabalho, que não existe, mas enfim, direito civil e ECA, certo? Além disso, processo civil, internacional e comunitário, previdenciário, direito empresarial, direitos humanos e direitos humanos e sociais. Tá, isso é o que cai. Beleza. Vamos lá. A gente precisa saber dar uma ordem de importância para essas matérias. Não dá para a gente pegar as melhores doutrinas de cada uma dessas matérias. Por exemplo, pegar uma grande doutrina, uma ótima doutrina de direito do trabalho. Vou pegar o Godinho. Beleza, aí eu vou pegar uma ótima doutrina de administrativo. Vou pegar Zanella de Pietro. Já são aí quase 3.000 páginas para estudar, né? Aí eu pego a mesma coisa em penal. Pego Rogério Sanches Cunha. Aí a gente já chega para 5.000 páginas. Bom, não vou fazer essa conta com vocês, mas já ficou meio claro que se eu for pegar uma doutrina pesada de tudo, eu vou ficar 10 anos estudando. E a ideia minha e a ideia sua não é essa. Eu quero passar no próximo concurso, e não daqui 10 anos. Pode ser que aconteça de passar daqui 10 anos? Pode ser. Não é uma crítica a quem tem essa, ou quem vai ter, quem teve, ou quem vai ter essa trajetória, né? Mas a nossa ideia da preparação é de passar no próximo concurso. Tá, beleza. Então já está claro para nós que não dá para a gente pegar uma doutrina pesada de tudo e achar que é um bom plano de estudos. Tá, beleza. Não dá também para cair naquela armadilha. Eu vou estudar a lei seca de tudo. Primeiro, nem tudo aqui é lei seca. Nem tudo aqui é lei seca. Vamos pegar algumas matérias mais doutrinárias. Direitos humanos é pouquíssima lei seca, é muito conteúdo teórico. Internacional, muito conteúdo teórico e pouca lei seca também. Se a gente pegar humanística, muito conteúdo teórico e pouca lei seca também. Mesmo nas matérias novas, direito digital, análise econômica do direito e direito antidiscriminatório, a maior parte dos conceitos e dos conteúdos que você precisa são conteúdos teóricos, doutrinários, e não conteúdos que estão na lei seca. Tá, mas então, professor, quer dizer que eu vou pegar uma doutrina pesada para a humanística? Não, não é bem assim, mas você vai precisar de um conteúdo doutrinário.
Doutrina nem sempre quer dizer um livro pesado, pode ser uma boa sinopse, por exemplo, tá? Beleza. Então a gente tem que saber dividir as matérias do concurso da magistratura em ordem de importância. Tá, como que a gente faz isso? Eu vou primeiro explicar os critérios, para depois a gente ir para um slide simples que eu preparei para falar a definição das matérias mais importantes. Primeiro critério, para definir quais matérias são mais importantes e quais matérias são menos importantes, é o número de questões que estão na prova objetiva, que normalmente caem. Então, o número de questões que cai, o número cai na prova objetiva. Então, por exemplo, se eu pegar direito individual do trabalho, foram, salvo engano, 16 questões para direito, só o direito individual do trabalho, 16 questões. Direito penal foram 3 questões, então não vai ter muita lógica eu dividir o mesmo tempo de direito individual do trabalho, ou melhor, direito do trabalho e direito penal, porque eu vou ter um esforço igual, vamos supor, estudar 3 horas por semana de direito penal, 3 horas por semana de direito individual do trabalho, para o resultado ser 16 questões de direito do trabalho, 3 questões de direito penal. Não faz muito sentido a gente fazer uma divisão igual para matérias que não têm a mesma ordem de importância. Isso só pensando na prova objetiva. Eu poderia estender com outros exemplos, por exemplo, direitos humanos, que foram 2 questões, direito empresarial, que normalmente varia de 4 a 6 questões, ECA, que varia de 2 a 5 questões, direito civil, que tinha uma representatividade maior, mas por conta dessas matérias novas que eu falei no início do vídeo, direitos humanos e humanística, foi a matéria que foi na área do direito do trabalho, foi a matéria sacrificada na prova objetiva. Eu poderia ficar elencando todas as matérias aqui. Mas eu só estou demonstrando qual é o critério. O critério para a gente definir as matérias que são mais importantes. Beleza. O segundo critério, ele demanda um pouquinho mais de pesquisa. Tá? Não é tão fácil de definir isso. O primeiro critério, bastava você pegar lá as 2 últimas provas dos concursos nacionais e você ia facilmente ver o número de questões de cada uma das matérias. Para esse segundo critério, precisa de um pouco mais de apuração, um pouco mais de pesquisa, que é o número de questões por matéria, só que agora na prova discursiva. Ou seja, o que eu estou estudando agora tem chance de cair na discursiva? Então, 70% das provas discursivas, das questões discursivas de 2004 para cá, foram de direito e processo do trabalho. Tá? Para quem não sabe, a gente trabalha com discursivas há algum tempo, mas antes de fazer nossa primeira turma, a gente fez um estudo bem aprofundado do número de questões que caem na prova discursiva, número de questões que cai na prova discursiva por matéria, para a gente saber como que a gente definiria o nosso projeto pedagógico. Então, foi esse o número que a gente encontrou. As outras 30 questões, os outros 30%, desculpa, fica dividido entre direito civil, processo civil, constitucional e administrativo, com maior ênfase para processo civil, constitucional e administrativo. Direito civil com uma incidência um pouquinho mais baixa do que essas outras que estão ali ao lado, né? Ou seja, direito civil cai um pouquinho menos que processo civil, constitucional e administrativo. Por exemplo, a gente teve uma questão no TRT2, no regional, perguntando a diferença entre resolução, resilição e rescisão. Nenhuma doutrina de direito do trabalho vai parar para falar isso. Na época, pelo menos, não tinha. Então, era um conceito mais de direito civil. E é no direito civil mesmo, na parte ou de contratos ou de negócios jurídicos, que existe essa, que é elencado, que é destrinchado esse conceito. Caiu no primeiro concurso nacional também uma questão sobre direitos reais em direito civil, então já estão dados os exemplos aí
para quem estava torcendo o nariz dizendo que não cai direito civil na parte nos concursos da magistratura, e cai. O terceiro critério já. Ah, tá. Só ainda, em discursiva é um pouquinho mais raro, mas acontece de cair questão de previdenciário ou de direito empresarial, mas é bem raro. Então, assim, chega ali a 5% somando as duas. Então, eu deixo ali para margem de erro, vamos dizer assim. Tá? Terceiro critério é um pouquinho mais aprofundado. Tá? Quanto aquela matéria vai me ajudar a fazer sentença? Lembra que eu falei no vídeo que a gente estuda para todas as matérias ao mesmo tempo. Então, não dá para a gente pensar no estudo e em definição de ordem de importância sem pensar na sentença também. E direito e processo de trabalho é a base principal de uma sentença trabalhista. Então, quer dizer que direitos humanos ou sociologia do direito não vai me ajudar a fazer uma boa prova de sentença. E sim ter uma boa base em direito do trabalho e processo do trabalho. Lógico que direito constitucional, direito administrativo pode aqui me auxiliar a fazer uma boa sentença. Então, conceitos de direitos fundamentais, eficácia horizontal ou diagonal de direitos fundamentais, por exemplo, são conceitos que eu consigo utilizar numa sentença se eu for exigido dessa forma. Alguma coisa sobre ato administrativo ou sobre o regime jurídico ser seletista ou estatutário, apesar da Justiça do Trabalho perder um pouco da competência, não vou entrar nesse ponto, mas o regime ser estatutário ou seletista é um outro exemplo de direito administrativo. Processo civil também tem uma boa base ali, vai me auxiliar por conta do princípio da subsidiariedade do processo de trabalho. Então, quer dizer que essas matérias que eu meio que já direcionei, que são matérias importantes, vão auxiliar também, não só na discursiva, mas também na prova de sentença. Tá. Sabendo de tudo isso, a gente vai fazer um esclarecimento. Não existe direito individual ou coletivo do trabalho. É direito do trabalho. Tá? É uma divisão de direito individual e coletivo interna. Ah, professor, mas o doutrinador XYZ não me importa muito. Porque quanto mais a gente ficar subdividindo as matérias em pequenos ramos, na verdade a gente não vai ter ramo nenhum no futuro. Da mesma forma, a gente não existe direito constitucional do trabalho, é direito constitucional, ponto. Não existe direito ambiental do trabalho, é direito ambiental, ponto. Tá? Essa é uma opinião pessoal, mas é uma opinião que interfere muito no jeito que a gente vê as matérias do edital. Quanto mais você ficar caindo nessa de dividir as matérias em pequenos sub-ramos do direito do trabalho, mais confusão você vai ter. Então, por exemplo, não existe um conjunto de princípios e conceitos específicos de direito constitucional do trabalho. Não. Os princípios e conceitos são todos de direito constitucional. Da mesma forma, de nada adiantaria ter um direito coletivo, falando lá sobre normas coletivas, dissídio coletivo, sobre representação, sobre entes sindicais, se não tiver um trabalhador individualmente ali trabalhando com um contratinho, incidindo nele. Então, quer dizer, o direito coletivo ele é um braço do direito do trabalho. Né? Então, enfim, só para fazer esse pequeno aviso para a gente explicar por que não vai estar no slide com esse monte de matéria inventada aí. Beleza? Vamos lá. A gente divide as matérias em 3 partes. Então, matérias principais, matérias intermediárias e matérias periféricas. Matérias principais são direito do trabalho e processo do trabalho. Se você presta concurso para uma justiça especializada, você precisa ser especialista. Vou repetir. Se você faz concurso para uma justiça especializada, para ser um magistrado ou uma magistrada especializada, você precisa ser especialista. Então, por isso, você precisa ter a sua maior base em direito do trabalho e processo do trabalho. Não tem como fugir disso. E acho que faz muito sentido. Aqui está a maior parte do que cai na discursiva, da base da sentença e o maior número de questões na prova objetiva. Matérias intermediárias.
começaria por direito constitucional. Direito constitucional está quase ali como uma das matérias principais, porque a maior incidência das matérias intermediárias em questão objetiva e é a base de tudo do direito, né? E principalmente hoje, com essa constitucionalização muito forte do direito, você precisa manjar direito constitucional. E aí depois vem direito administrativo e direito processual civil, tá? Direito administrativo, direito processual civil, porque tem uma boa incidência, serve os nossos critérios, né? De objetiva, discursiva e sentença. Beleza? Direito processual civil, eu vou dar um destaque ainda, porque tem algumas questões discursivas que pedem conceitos muito mais do direito processual civil do que do direito processual do trabalho. Por exemplo, a gente teve questão discursiva perguntando sobre capítulos de sentença. Não tem muita doutrina que se debruça sobre isso no processo do trabalho, mas já no processo civil é um livrinho, um livretinho do Cândido Rangel Dinamarco, que é uma referência no processo civil. Então quer dizer que boas doutrinas mais atualizadas aí de processo civil ou mais aprofundadas vão tratar sobre o tema de capítulos de sentença no decorrer do livro, certo? E quem então fala assim, pô, mas eu já estudo processo do trabalho e tem uma base ali no processo civil, então eu estou estudando os dois ao mesmo tempo. Está enganado, tá? São dois ramos diferentes, com princípios diferentes, com estrutura diferente, e a doutrina encara a forma de ver o processo do trabalho e o processo civil também de uma forma totalmente diferente. E aí a gente vai para as matérias periféricas, direito penal, humanística, direito civil, ECA, internacional, previdenciário, empresarial e humanos. Bom, nessas matérias você vai focar em sinopses, tá? Então, as matérias principais e intermediárias você vai usar doutrinas. Então, por exemplo, direito do trabalho, Maurício Godinho Delgado, processo do trabalho, Ellison Miessa, por exemplo. Estou dando exemplos, tá? Não é indicação específica, mas são bons livros que eu realmente indico. Mas a indicação a gente faz um vídeo específico. Direito administrativo, Maria Silvia Zanella de Pietro, constitucional Pedro Lenza e direito processual civil Elpidio Donizete, por exemplo. Aqui, nas matérias periféricas, você não vai pegar essas doutrinas, você vai pegar sinopses. Sinopses da editora Juspodium vão te atender tranquilamente em todas essas matérias, com exceção de duas. ECA e previdenciário não vale a pena ir para sinopses, vai apenas para lei seca, tá? Então, ECA e previdenciário para magistratura do trabalho não vá para a doutrina, vai direto para lei seca, tudo bem? Então, essa é a divisão. Essa classificação que a gente trouxe aqui para vocês, ela vai te ajudar a saber dividir melhor o tempo do que você estuda durante a sua semana ou no seu plano de estudos. Não vai fazer sentido você gastar muito tempo em ECA e gastar o mesmo tempo em direito do trabalho. Já está muito claro isso. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai vir com a parte 3, em que a gente vai fechar essa série de vídeos para deixar bem claro para você como você vai estudar a partir de agora. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, continua seguindo a gente aqui e a gente se vê na próxima.